get some of these printed, the posters printed, and let him speak for a few minutes, and then we'll have a presentation. Well, that presentation will be a lot better than what I have to say. Anyway, my name is Glenn Story. I'm the founder and CEO of Patriot Mobile. You may wonder why we're here. Well, you know what? I'll explain Patriot Mobile a little bit. We're a very God-centered cell phone service provider. We're based in the U.S., and what really separates us, not only that God runs our business and we live by biblical principles, we carve out a portion of every cell phone bill and donate back to biblical causes. In particular, First Amendment, Second Amendment, right to life, military and first responders. And how this dovetails into what we're doing, we really believe that the Ten Commandments has been not only a part of our tradition and history, but it also formed who we are as a country, right? You look at our Constitution and those principles, and I've had a father that fought in World War II for that very Constitution. So, you know, it really honors me to be here among such great politicians and people that really care about their state. And I think as Patriot Mobile, we want to donate to Cole of the great state of Arkansas, the Secretary of State. We're going to donate some Ten Commandments. So. All right. Well, thank you and have a blessed day. Thank you. Yeah, appreciate it. All right. And to kind of address the elephant in the room, there has been a lawsuit that was filed against this. There was a court decision that was made. We're obviously in disagreement with the ruling of the judge at the district level, but that will be appealed. And to kind of talk a little bit more about that aspect of things, we've got some attorneys here from First Liberty. Jeremy. Thank you. Yeah, Jeremy Dice from First Liberty Institute. I'm senior counsel, and David went into a little bit of detail about the case called Bladensburg. Actually, that's the name of the town in which the monuments stand, and it had stood there for 95 years without any kind of contest. That was erected by the American Legion right after World War I. One mother said, "I can't visit my son's grave overseas. He fought and died in Europe." She couldn't just hop a plane and go across the Atlantic to visit her son's grave. She viewed that cross-shaped Veterans Memorial as her son's gravestone, and that's why they built that memorial right there in Bladensburg. But suddenly, after 95 years, someone became offended at the sight of that Veterans Memorial on public property, and they did, I guess, what a lot of Americans do. They sued over it. And that case went all the way to the Supreme Court. We had the privilege at First Liberty Institute of representing the American Legion as our clients at the Supreme Court of the United States. And that case came out in an incredible way, because what stood at stake in that case was not just that Veterans Memorial, as important as that World War I Veterans Memorial to 49 men from Prince George's County was. What was important was all the other monuments, memorials, displays of the Ten Commandments, things like this throughout all of American society. What was going to happen if the Supreme Court decided to tear down that Veterans Memorial? But the Supreme Court said, no, we're not going to unleash a bulldozer from Bladensburg, Maryland, to run roughshod across this country, knocking down Veterans Memorials, Stars of David, Ten Commandments displays, and the like. Instead, we're going to afford these Veterans Memorials, these displays of the Ten Commandments and things like it, with, and now I'm quoting from the opinion, a presumption of constitutionality. In other words, the burden of proof is no longer upon those who have erected these memorials or who put these displays up in courthouses and courthouse squares. The burden of proof now rests upon those who would take it down to show how it is out of step and out of keeping with American history, with our tradition as a country. But this judge, unfortunately, has gotten that backwards. In fact, if you read through the judge's opinion, and I want to be careful with my criticism of the judge, but nonetheless, he does not cite the Bladensburg decision one time. American Legion does not come up in this case whatsoever. And instead of putting the burden of proof upon those who are now offended at the presence of Ten Commandments within our schools or our government buildings, he's put the burden of proof upon those who would want to put it up. Exactly backwards from where the Supreme Court has said that he's supposed to go. Now, look, you can talk about the Ten Commandments, monuments, displays, these posters, and they have different meanings to different people. In fact, the Supreme Court addressed this as well in the American Legion case. And they said, look, back in the 1940s and 50s, there was a movement by the Fraternal Order of the Eagles to put Ten Commandments monuments up around the country.
And they had a certain motivation for wanting to do so. But there's this other guy named Cecil B. DeMille who also wanted to do something with the Ten Commandments. And he had a whole different idea behind that because he had Charlton Heston to make sure he got paid for the movie to the Ten Commandments. But he partnered with the Fraternal Order of the Eagles. And what the Supreme Court has said is that, look, that's just fine. In a pluralistic society such as ours, we're going to have different emphases. We're going to have different reasons for wanting to support things. And that's okay. In our country, we're going to tolerate this religious diversity, this diversity as a nation. But instead of tolerating a display like the Ten Commandments here in our schools and our public buildings, the decision now has been made by at least one judge to take these out for the schools in the state of Arkansas. And that, in fact, is a sad day. Now, I'm hopeful that the state of Arkansas will be appealing this. I hear that they will. First Liberty Institute stands ready to help them in whatever way we possibly can, whether that is litigating side by side with them or filling in as an amicus brief or whatever way we can support them, because the Supreme Court meant what it said when it said that these types of displays, imbued with the meaning that they have and possess over many, many, many years, become a part of our cultural tradition, and they deserve the presumption of constitutionality. Salve a todos com a paz de Cristo. Nesta manhã venho trazer a palavra do Senhor, o último convite divino. A pregação desta manhã, o último convite divino. Eu tenho aqui este cartaz para mostrar para vocês. Esse cartaz aqui está os 10 mandamentos. Este de cima aqui é os 10 mandamentos da Bíblia. Está escrito em Êxodo capítulo 20, do verso 3 a 17. E esses 10 mandamentos de baixo não está escrito na Bíblia. Esses 10 mandamentos de baixo é o catecismo da Igreja Católica. Então quero chamar a atenção para vocês a quem nós devemos obedecer: os 10 mandamentos da Bíblia ou o catecismo da Igreja Católica. É aqui que se travará a última batalha entre Cristo e Satanás. Qual dos dois desses 10 mandamentos nós devemos obedecer? E qual é o foco da diferença entre os dois? O foco da diferença entre os dois é em relação ao 4º mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Traz para cá. Então, o 4º mandamento manda guardar o sábado. O 4º mandamento da Santa Lei de Deus manda guardar o sábado.
Aqui, esses 10 mandamentos de cima. E o catecismo da Igreja Católica não manda guardar o sábado. Não manda. Manda guardar domingos e festas. As festas são Dia dos Pais, Dia das Mães, Semana Santa, que não existe na nova dispensação, a Semana Santa, Natal, Dias dos Namorados, todos os feriados pertencem às festas da Igreja Católica. No catecismo, esses 10 mandamentos de baixo manda guardar domingos e festas para as nações do mundo inteiro, guardar o domingo, o qual foi encarregada a mensagem para transmitir a terceira mensagem acerca. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber um sinal na testa, Apocalipse 14, versículo 9 até 11. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber um sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem misericórdia, que são as 7 últimas pragas para destruir o planeta Terra, o pecado. Mas este povo não obedeceu à palavra do Senhor, antes foi embebedada pelo próprio vinho da própria besta. E hoje, todos eles é a Babilônia. O que é a besta? A besta é a Igreja Romana, o líder da Igreja Católica, o Papa. Essa mensagem completou em 2013 até 2025. E aí ela mesmo, que embebedou também os Estados Unidos da América do Norte, para levantar a segunda besta. E essa segunda besta é uma profecia que se completou com o governo, o presidente Trump. Trump, ele é a segunda besta. Que, como segunda besta, quando em 2020 foi assinar, adorar a imagem do Papa João Paulo II, sabendo bem a profecia, na lei de Deus, que não adorar a imagem, nem curvar-se pela imagem, mas foi curvar pela imagem. Adorou, fez o decreto, assinou o decreto da imagem da besta. Foi em 2020. E hoje estamos numa hora em que o povo não compreende a hora que estamos a viver. Estamos a viver numa hora que o mundo está se formado por 2 grandes grupos. 2 grandes grupos que estão se formando a partir de 2020 para cá. O primeiro grupo são os que adoram a Deus, guardando os mandamentos de Deus, o santo sábado do Senhor. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os que adoram a besta, guardando o domingo. O domingo é o sinal da besta. Mas a palavra de Deus está dizendo que no livro do Apocalipse, capítulo 16, onde vai cair, onde está mencionado as 7 últimas pragas que vão destruir o planeta Terra. A primeira praga vai destruir as pessoas que receberam o sinal da besta e da sua imagem, o domingo. Leia bem Apocalipse capítulo 16. Não desprezar a Bíblia, porque as profecias estão a se cumprir nessa hora. Em 2000, este ano de 2025, no dia 20 a 28 de janeiro, completou-se a profecia de Daniel capítulo 12, versículo 11. Quando o homem tirar o contínuo sacrifício, tirar o sábado e colocar o domingo, então começa as 2.290 dias. Vai começar a profecia de 1.290 dias. E já começou. Esta data de 1.290 dias vai terminar em 2028.
Então, em 2028, termina a graça para o mundo todo. Porque já a primeira graça do primeiro povo já se completou. A graça para a igreja adventista do sétimo dia já terminou em 2024, no dia 22 de outubro. Só resta a graça para o mundo todo. Para o mundo, as igrejas evangélicas, o mundo e reis, os mundanos e reis. Por isso, queridos irmãos, você que está aqui, adventista do sétimo dia, essa mensagem é exclusivamente para você. E para você que é evangélico, ser protestante, evangélico e católico, também ouça a sua parte. Pois que estamos na hora é que estão a ver o problema que está acontecendo no mundo. Nós trouxemos aqui a cartolina. Trouxemos aqui o painel. Este painel está a mostrar as duas tábuas de pedra, a lei de Deus. As primeiras duas tábuas de pedra. A primeira tábua está o mandamento de Deus, amor a Deus. Amar a Deus de todo o teu coração. Saíram dos templos. E a igreja que aceitava o primeiro dia da semana se chama hoje a Igreja Católica. Quando chega no ano 538, o que acontece? Dizem assim, aquele homem, assim já para diante devemos perseguir, prender, torturar e até outros serem condenados à morte. E aqueles que não fazem o quê? Que não querem se desviar da santa verdade de Deus. E a guerra começou no ano 538 até no ano de 1798, período de 1260 anos. E as pessoas foram mortos. Mas o povo de Deus, eles diziam assim naquele tempo, eles são intolerantes e religiosos. Eles estão contra com a lei do governo. Eles estão contra com a igreja. E eles estão contra aquele tribunal chamada Inquisição. Eles dizem a Santa Inquisição. Mas para Deus diz a diabólica Inquisição. Porque aquilo que assassina, para Deus não é santo. Agora, com tudo isso, hoje, o assunto sobe pela segunda vez e pela última vez na história da fase desse mundo. Hoje, religiões unidas, um só, todos para um mesmo dia, fora do dia da Bíblia. E dizem assim, além de ser a Santa Inquisição, mudaram o nome para Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Aquele tribunal é para condenar, perseguir, dizer que as pessoas estão contra, mas o tempo chegou de 8,2 serem avisados o que está acontecendo e o que foi no passado e o que será daqui a pouco. E por isso Deus ama você e a mim. Antes que venha a ira de Deus, primeiro ele deve avisar. Se você crê na palavra de Deus, escapará da ira de Deus as 7 últimas pragas, que daqui a pouco estão a caminho, para que venham, destruam aqueles todos malvados. E hoje o mundo está muito corrompido com o pecado. E já ouvimos a história no tempo de Noé. As pessoas bebiam, vendiam, construíam, edificavam, se casavam e mais. Mas por fim,
foram destruídos por dilúvio, com aquela água. Em todo o mundo escaparam 8 da ira de Deus, 4 homens e 4 mulheres. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Todo mundo, não um país só. Será que eram 8 pessoas? Não. Agora por quê? Eles obedeciam a Deus, temiam a Deus, tinham fé em Deus. O mesmo pecado depois do dilúvio subiu para Sodoma e Gomorra e outras cidades vizinhas. O que aconteceu? De repente a história também disse que bebiam, comiam, vendiam, construíam, se casavam, faziam tudo, cada um queria. Mas foram destruídos pelo fogo. Quantos que escaparam? Moçambique, um país como assim, como outro país de dizer Malawi e outras cidades do tipo, uma das cidades de Tanzânia, África do Sul ou Suazilândia. Quantos? 3. Lot e suas 2 filhas. Será que esses todos os países eram 3? Não. Por quê? O pecado, quando é pior, primeiro Deus avisa. Naquele tempo de Noé, Deus levantou Noé. Noé, avisa o povo. O pecado que estão a fazer, deixaram agora de casarem mulher, estão a casarem homem com homem. Mulher com mulher. Casamento prematuro não era controle. Naquele tempo ali, diziam quase tudo que você pensar deve fazer. Mas de que forma isso? Diziam que era paz para todos. E a paz para todos, o que se ensina é um pecado para todos. Eles escrevem leis para irem dar em governo, para o governo assinar, para já começarem a perseguição do povo de Deus. Além de ensinar o sábado, já querem começar a perseguir as pessoas que não querem ser enganados a respeito da palavra de Deus. Assinaram a lei 17.346/21, que é para as pessoas serem obrigadas a receber a imagem da besta, como diz Apocalipse 13. A imagem da besta é a repetição da perseguição do povo de Deus, como foi no ano 538 a 1798. É que a imagem que refere a Apocalipse 13. E para que todos recebam o sinal na testa e na mão direita, para que possam comprar e vender. O qual é sinal é esse? A Bíblia chama do número 666. Esse qual é o sinal da besta? É o domingo. A igreja do sábado, além de ensinar o sábado, agora passou a ensinar o domingo. E em 2020, no dia 11, foi no dia 2 de junho, eles, já o governo, assina a lei a apoiar a Igreja Adventista. Aquilo que eles receberam no Concílio Vaticano II em Roma, foram colocar no Ministério Público Federal e em todo o Congresso americano, para que em todos os países, para que as pessoas sejam perseguidas, sejam mortos, como diz a Bíblia, Apocalipse 13. Em 2025, e o assunto piorou. Até a igreja, em março desse ano, já começou a guardar o domingo junto com o sábado. Rezar no sábado e rezar no domingo. E cada igreja local está a ensinar para que as pessoas guardem o domingo. Mas por quê? Que a igreja do sábado agora está a ensinar o domingo também, com todas as igrejas que não querem o sábado. Por quê? É o decreto dominical. É a marca da besta. É a imagem da besta. É o tempo da besta. Para o quê? Perseguir o povo de Deus. A união é uma armadilha contra o povo de Deus. Como foi no tempo passado, no ano 313, ali é quando o Constantino inventou também a primeira falsa liberdade no mundo, e em seguida no ano 321,
começou o decreto dominical, a igreja abandonou o sábado, começou a guardar o domingo. E hoje já se repetiu. Naquele tempo, no ano 538, no ano 1798, a igreja católica matou mais de 100 milhões dos protestantes. Aqueles que queriam, que confiavam na palavra de Deus, o qual é que foi o santo, ou que é o santo sábado, escrito na Bíblia, desde no Gênesis até que explica até na Nova Terra. Agora, dessa vez, quem piorou? Quem foi, quem é o responsável da perseguição? A igreja que era perseguido, agora hoje é que está a perseguir. Agora Apocalipse 12 diz assim: eu vi o dragão irado contra a mulher é a igreja. Agora, quando ele estava irado com a mulher, foi lutar com o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e deu o testemunho de Jesus. Aqueles que não vão crer, aqueles que não creem, se unir com o poder civil, se unir ao papado, se unir aos espiritismos, se unir aos macumbeiros, se unir aos gays e outros, serão perseguidos, odiados, como diz Apocalipse. Eles até não vão comprar nem vender, até serão perseguidos, aprisionados, até serem outros condenados à morte. E o tempo chegou. Mas tudo está a acontecer por causa da união entre o bem e o mal. Jesus disse: não chamem vosso Pai na terra, porque o vosso Pai é quem? É Deus que está no céu. Agora, por que as pessoas escolheram um Pai na terra? O perigo.